Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo no canal dos YouTubers e hoje a gente vai falar de cartas diferentes. Antes a gente estava falando de cartas de Paulo às igrejas, agora a gente vai continuar em cartas de Paulo, mas agora cartas a pessoas. No caso de hoje a gente vai ver a primeira carta a Timóteo. A gente pode resumir a primeira carta a Timóteo da seguinte forma: procedimentos na casa do Senhor. A igreja, como guardiã da verdade de Deus, portadora da palavra dele, que é a Bíblia, as pessoas que fazem parte da igreja, elas têm que ter formas de agir, formas de pensar, formas de falar, que sejam reflexo disso tudo que a gente prega. Para ir direto ao ponto, a gente tem que viver realmente o Evangelho, viver realmente tudo aquilo que a gente prega e não viver uma hipocrisia, porque a gente deixou de ser uma igreja relevante, uma igreja que realmente é guardiã da verdade de Deus. O versículo-chave da primeira carta a Timóteo se encontra no capítulo 3, versículo 15, que fala assim: para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Paulo está dizendo para Timóteo que ele deve instruir, ensinar, orientar as pessoas que fazem parte da igreja, ali da congregação, da comunidade dele, que eles têm que ser um reflexo da verdade da Bíblia que está sendo pregada. Primeiro, Timóteo tem que pregar a verdade, porque ele tem que lembrar que a igreja é o alicerce, ou seja, a base de toda a verdade. A gente tem que causar um impacto na sociedade. Esse é o papel da igreja. Por isso que as nossas ações devem ser coerentes, devem estar ligadas, devem ser um reflexo da pregação da Bíblia. Então, como igreja, a gente tem que se fundamentar na verdade e isso alcançar nosso coração, e isso mudar nosso jeito de agir, nosso jeito de falar, o jeito que a gente vai impactar a sociedade. O autor da primeira carta a Timóteo é o apóstolo Paulo, o destinatário, quem recebeu essa carta é Timóteo, que é o seu discípulo. Timóteo chegou a acompanhar Paulo em algumas viagens, ele aprendeu muita coisa com ele. Agora Timóteo tem um desafio de implantar uma igreja, e Paulo escreve uma carta para orientar ele. O local onde Paulo estava era na Macedônia, mais ou menos no ano 62 ou 63 depois de Cristo. A gente dividiu a carta de 1 Timóteo em 6 partes. A primeira delas nós chamamos de saudação, que vai do capítulo 1, versículo 1 e 2, onde Paulo deseja que Deus derrame graça, misericórdia e paz sobre a vida de Timóteo, que ele tem um baita desafio agora como pastor na igreja de Éfeso. Timóteo é um discípulo de Paulo, um filho na fé dele, e Paulo é um apóstolo de Cristo chamado pelo próprio Jesus Cristo. A segunda parte nós chamamos de desafio sã doutrina ou doutrina ensino saudável, que vai do capítulo 1, versículo 3 até o versículo 20. O dever de Timóteo é orientar a igreja para que ela se afaste de falsos mestres e de ensinos enganosos. A centralidade da mensagem do ensino de Timóteo deve ser a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira parte nós chamamos de ordem na adoração e administração da igreja, capítulo 2 e capítulo 3. O dever de Timóteo é de organizar o momento de adoração da igreja. Não pode ser uma bagunça, tem que ser algo padronizado. E a igreja tem que ser bem organizada e bem planejada. Tudo deve ser feito com excelência. A quarta parte nós chamamos de desafio, defesa da fé. É o capítulo 4 inteiro. O dever de Timóteo é proclamar com ousadia e convicção a verdade do Evangelho. Na época dele, algumas pessoas estavam abandonando o cristianismo, abandonando o Evangelho de Jesus para abraçar outras filosofias, ideologias, outras formas de ver o mundo. E que Timóteo deveria ser muito convicto naquilo que ele está falando e pregar com ousadia. Além disso, ele deveria viver esse evangelho, não ter uma vida legalista ou religiosa, mas sim uma vida apaixonada, onde ele vive na prática as verdades que ele prega. A quinta parte nós chamamos de deveres dos vários grupos da igreja, que é o capítulo 5 até o capítulo 6, versículo 10. A função de Timóteo era cuidar
da igreja e desses diversos grupos que fazem parte dela. A gente pode pensar algo parecido conosco, como se tivesse grupos de crianças, grupos de Zs, pré-adolescentes, grupos de adolescentes, jovens, mulheres, homens, idosos. Todos esses grupos fazem parte de um todo da igreja e Timóteo tinha a responsabilidade de que isso fosse muito bem organizado e muito bem pastoreado. A sexta e última parte nós chamamos de desafio, motivação para o ministério, capítulo 6, versículo 11 até o versículo 21, onde Paulo desafia Timóteo a cuidar da vida espiritual dele e do relacionamento dele com Deus. Porque o pastor, tendo um bom relacionamento com Deus, estando bem espiritualmente, ele consegue ajudar a igreja a continuar sendo uma igreja que cresce, uma igreja vibrante. E esse era o desafio de Paulo para Timóteo, porque a igreja em Efésios, a igreja dos Efésios, na verdade, era uma igreja muito vibrante, ela estava crescendo com muito potencial. Mas se Timóteo não cuidasse de si, cuidasse do relacionamento com Deus, ele poderia estragar tudo. Fatos interessantes. Paulo, quando ele passou o pastoreio da igreja de Éfeso para Timóteo, Timóteo tinha aproximadamente 30 anos. Só corrigindo o que eu falei anteriormente, no caso, Timóteo não estava implantando uma igreja nova, na verdade ele estava recebendo uma igreja que foi implantada, que foi desenvolvida por Paulo, e agora Timóteo que é o pastor. Por isso que ele precisou de várias orientações dadas por Paulo, que era um cara mais experiente, mais velho. Timóteo é muito novo, 30 anos para assumir uma igreja é muita responsabilidade. Essa carta, ela é um manual a respeito de cuidados pastorais, de como que é a posição do pastor, o que ele deve fazer, como ele deve cuidar do próprio coração, como que ele deve cuidar das pessoas. Mais pesquisa. As instruções a respeito das mulheres, do ministério de mulheres, na carta de 1 Timóteo, elas são aplicáveis apenas naquele contexto, apenas naquela época, ou são aplicáveis hoje também? O que seria o ministério feminino ou o ministério da mulher na igreja hoje? Como ser referência da presença de Deus, igreja, fundamento e alicerce da verdade de forma virtual. No momento que eu estou gravando isso, a gente está em quarentena por causa do Covid. Como você pode ser uma referência da presença de Deus, alguém que reflete a imagem de Jesus no ambiente virtual? Que quando acabar a quarentena, você ainda vai continuar usando redes sociais e entre outras coisas. Como que você vai fazer, ou como você está fazendo, ou o que você tem que fazer para ser uma referência da presença de Deus? Aqui embaixo, como sempre, tem um link para o canal do Bible Project, isso mesmo. E você clicando aqui, você vai ter mais informações, mais conhecimento, vai entender um pouco melhor a primeira carta a Timóteo, e isso vai te ajudar muito no Mais Pesquisa. Então, terminou o vídeo aqui, clica no link, assiste o vídeo de 1 Timóteo do Bible Project e depois responde as perguntas que a gente fez. Não esquece de colocar aqui embaixo isso. Valeu, galera, por ter ficado até o final com a gente. Aprendendo um pouco mais sobre a Bíblia, sobre essa carta a Timóteo, esse jovem aprendiz, esse jovem discípulo de Paulo que tem uma grande responsabilidade agora. Não esquece de curtir e compartilhar o nosso vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e comentar aqui embaixo pra gente sempre melhorar. Aquilo que você acha que tá bom, comenta aqui o que tá bom. O que tá ruim, comenta também o que tá ruim, que a gente quer fazer sempre o melhor pra você que assiste a gente.